Vamos lá, mas soltou? Uhum. Aula número 5, a gente vai falar de acidez do solo e origem das cargas do solo, fundamento das cargas do solo. Hoje é dia 10 de outubro de 25. Vamos lá. Acidez, vocês com certeza já ouviram falar na escala de pH, que vai de 0 até 14. E o pH 7, o que significa o pH 7 na escala de pH? Vai de 0 a 14. O 7 significa o quê? Neutro. O que significa o pH neutro? O que significa neutro? Não é a ausência de acidez. Há uma igualdade das cargas positivas e negativas. Que cargas positivas e negativas são essas? Qual é o elemento que determina a acidez? Que estabelece a acidez? Qual é o elemento químico? Hidrogênio. Tá? Então, quando a gente fala de acidez, um ambiente mais ácido, ele é mais rico em hidrogênio. À medida que vai ficando um ambiente mais alcalino, diminui o hidrogênio e aumenta o que? A hidroxila, OH-, ok? E no 7 é o equilíbrio. Então, essa figura é só para mostrar essa ideia. Tem várias substâncias, né, que tem uma acidez conhecida: sabonete, leite, tomate. A água da torneira deveria sair em 6 e pouco, mas um dia lá em casa eu peguei a água da torneira, eu tenho aquário em casa, eu peguei o medidor de pH, estava dando 5. Então essa água que a gente tem aí da Águas do Rio não é tão confiável. Mas tudo bem, vamos lá, não é a aula de hoje. Vamos lá, então olha só, no solo a gente também tem uma faixa aí de pH ampla. Mas, sobretudo, a maioria dos solos brasileiros tem um pH em torno de 5, 5,5, tá? Mas podemos encontrar uns ambientes mais ácidos e outros mais alcalinos. Essa imagem aqui embaixo, só rapidamente, pessoal de licenciatura, é um experimento básico que pode ser feito, tá? De pegar uma amostra do solo, 2 amostras, né, do mesmo solo, colocar no potinho, umedecer com água, tá? E depois você aplica, depois que você aplicar água destilada, você adiciona em um bicarbonato e no outro vinagre. Aquele solo que reagir com bicarbonato significa que ele é ácido. É sempre o contrário. A substância alcalina reage com a substância ácida, então se reagir é um solo ácido. Se for o contrário, jogou vinagre e o solo reagiu, significa que é alcalino. Então é um experimento simples, que quem for dar aula, né, com as crianças na escola, dá para ser feito sem problema algum. Mas gravem aqui, ó, que a maioria dos solos brasileiros tem em torno de 5 aí o pH, tá? Algumas definições quando a gente fala de acidez do solo. Marcelo, até onde aqui é o meu limite? Exatamente aí. Aqui, nessa linha. Um pouquinho pro lado. Tá. Algumas definições. O que é um ácido? O que é acidez? O que é solução ácida? O ácido o quê? É a substância capaz de liberar hidrogênio, que é o hidrogênio que define aí a acidez do meio, tá? A acidez é a capacidade de uma substância em liberar, tá? A acidez, a capacidade da substância. O ácido é a substância que libera o hidrogênio. E a solução ácida é a solução com pH menor que 7, né? Sabendo que acima de 7 é um pH alcalino ou básico e abaixo de 7 é um pH ácido, tá? Aqui só está essa imagem aqui, só para vocês saberem que a escala de pH é uma escala logarítmica, tá? E quando você fala 10, que o pH é 6, por exemplo, tá? Significa que a concentração de hidrogênio é 10 a menos 6 mol por litro, se quiser fazer uma transformação, tá? Então, quando você fala a mudança de um pH de 6 para 7 ou de 5 para 6, tá? É uma mudança longa, porque é adaptado para uma escala de logaritmo, tá? Quanto menor o valor de pH, maior a atividade de íons de hidrogênio e maior o caráter ácido
da substância. Então, o hidrogênio aí sendo responsável por essa característica. Existem faixas de pH usadas normalmente para agricultura, em solos agrícolas. Então, como eu falei, abaixo de 7 é considerado ácido. Aí tem acidez muito forte, média, moderada, fraca. E o meio de 7 seria neutralidade e acima a alcalinidade, que pode ser fraca, média e forte também. Como é que isso acontece? Processo de acidez do solo. Desde do processo de intemperismo da rocha que a gente tem falado desde a primeira aula. Então, por exemplo, aqui esse aqui é o processo de hidrólise. Lembra que eu expliquei sobre a chuva ácida, a reação do dióxido de carbono com a gotícula da água, formando ácido, que cai numa certa medida de pH sobre a rocha e começa a produzir a quebra ali dos elementos, tá? Então, desde o intemperismo já é um processo de acidificação. Você tem uma rocha, por exemplo, de pH 7, à medida que ocorre esse processo de hidrólise, com a quebra das partículas, com a quebra dos minerais, os materiais mais solúveis, tipo cálcio, magnésio, potássio, eles vão sendo o quê? Vão sendo liberados e podem ser percolados, ou lixiviados, ou perdidos, tá? Então, todo esse processo de intemperização é um processo de envelhecimento. O solo mais velho, o solo mais intemperizado, tende a ser um solo mais pobre em nutrientes. Com o tempo também, olha só, nós temos a presença ali dos óxidos, a presença do elemento alumínio, tá? Lembra naquela escala de pH, quando a gente fala de hidrólise, de pH de 5 a 9 que ocorre a hidrólise, tem os elementos mais solúveis, até a sílica se torna mais solúvel, e quem fica ali presente no sistema é o quê? O alumínio, e até o ferro também, tá? Só que até esse ferro, quando ele é oxidado ali, tá? Ou sofre algumas reações, é mais um processo de liberação de hidrogênio, acidificando mais ainda o meio. Processo que pode ser intensificado pela adubação, pela decomposição do material ou resíduos orgânicos e a liberação de substâncias orgânicas pelas próprias raízes. Então, todo esse processo é um processo de acidificação até chegar ao solo propriamente dito. Aí você já encontra um solo com pH 4 e alta concentração de quê? Hidrogênio e alumínio, tá? Essa imagem é semelhante à anterior, tá? Mesma coisa, mas eu só queria destacar aqui nessa imagem o seguinte, então, você tem uma rocha com mineral, uma rocha com pH de 6,9, que pode gerar um solo com pH mais baixo, pH em torno de 4,9. Mas o interessante é aqui, se eu tinha um mineral rico em cálcio, magnésio, em potássio e zero, porque o alumínio não está disponível. O alumínio está ligado à estrutura ali dos minerais, tá? Então você tem uma alta concentração desses elementos que são nutrientes de planta. Com o processo de intemperismo aqui, na formação do solo, você tem a perda desses materiais que são facilmente solúveis e, em contrapartida, proporcionalmente, você tem aumento da concentração de alumínio no sistema, tá? Então é a figura semelhante aí no processo de intemperismo. Essa chuva ácida depende da condição? As condições atmosféricas podem favorecer ou não, o que acontece naturalmente. Gotícula da chuva, e o dióxido de carbono na atmosfera. Por isso que tem um problema, não é a nossa aula, a gente está falando de temperismo, por isso a gente tem um problema de acidificação dos oceanos, que vão tocar nos corais, ter efeitos sobre os corais, etc. Então, quanto mais dióxido a gente joga na atmosfera, mais chance a gente tem de acidificar o meio. Quais são as maneiras, quais são os caminhos desse processo de acidificação do nosso solo? Primeiro, a própria dissociação, como eu falei anteriormente, do gás carbônico, que reage com a água, gerando um ácido, que pode liberar o quê? O hidrogênio, tá? Que vai esse hidrogênio na fase sólida, eu vou mostrar para vocês mais à frente. Lembra que eu pedi para vocês lembrarem para eu falar de CTC? Vou estar falando de CTC daqui a pouco. Esse hidrogênio aqui, ele tem maior afinidade com as cargas do solo.
Quando ele tem maior afinidade com as cargas do solo, ele disponibiliza o quê? Cálcio, magnésio e potássio, que são o quê? Facilmente lixiviados e perdidos. Então, uma maneira o quê? É a dissociação do grupo do gás carbono. Outro caminho de acidificação, a própria aplicação de fertilizantes. Então, por exemplo, fertilizantes amoniacais, à base de nitrogênio, de NH4. Esses fertilizantes amoniacais, ou a própria ureia, que são aplicados como adubo no solo, eles liberam hidrogênio, tá? E nesse processo de oxigenação, né, até atividade biológica também, dentro do ciclo do nitrogênio, tá? Esses amoniacais formam o quê? Nitrato. E nesse processo de transformação do nitrato, libera hidrogênio. Consequentemente, o quê? Acidificando o meio com aumento da concentração de hidrogênio, tá? Que é o elemento responsável pela acidez aí, tá? Terceiro, a hidrólise do alumínio, como eu falei, o alumínio que está presente lá nos óxidos do solo, libera também hidrogênio, acidificando o meio. A decomposição da matéria orgânica, tá? Principalmente a matéria orgânica rica em elementos nitrogenados, sobre a ação das bactérias que começam a quebrar, a decompor esse material. Esse processo também o que? Libera hidrogênio, tá? A matéria orgânica é boa para o solo? Sim, mas como eu falei já anteriormente, o excesso dela você pode promover até um processo de salinização e acidificação ao mesmo tempo. Água da chuva, tá? Tá chovendo aqui agora, por exemplo. A chuva está lavando a atmosfera. Então tudo que tem na atmosfera está caindo sobre o solo e também lavando, além de retirar os elementos, mais uma vez, como cálcio, magnésio e outros que são nutrientes. O que? Ele aumenta a concentração de hidrogênio, acidificando. E também, além do processo de lixiviação, a erosão também pode o quê? Com esse processo, qual a diferença entre lixiviação e erosão? Alguém sabe dizer? Qual a diferença entre lixiviação e erosão? A erosão é com vento e a lixiviação com água. A erosão, aí eu estou falando da erosão, erosão processo hídrico, um movimento horizontal. Erosão é horizontal. Aí tem a ação da água favorecendo e levando sedimentos. A lixiviação é a passagem da água lavando o solo, no sentido vertical. Tá? Outro processo de acidificação que, como eu falei, as raízes, liberando exudatos, liberando ácidos orgânicos, que promovem essa acidificação do meio. Olha aqui, o que eu falei anteriormente é isso aqui, A raiz libera material orgânico, a raiz libera hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, ele tem afinidade com as cargas, com os colóides do solo, que eu vou falar mais à frente. Como o hidrogênio tem mais afinidade, ele entra na carga do solo. Quem ele libera para a solução, para a água do solo? Cálcio, magnésio. Estando na solução, bate a água, o que acontece? Lixivia e empobrece o solo. Tá? Foi até aí? Só falei, então, eu falei que 7 maneiras de acidificação do meio: adubação, decomposição da matéria orgânica, hidrólise do alumínio, mas o que eu falei ali? A chuva ácida, mais o que? Falei 7 pelo menos aí, processos de acidificação. Qual é o significado da acidez do solo? Tem um efeito direto e tem um efeito aí indireto. Primeiro, o efeito direto. Imagina um aumento, de concentração de hidrogênio, o aumento direto de concentração de hidrogênio no solo. Vai ter um efeito sobre a planta. Tá? O efeito direto no elemento. O efeito indireto que eu vou mostrar para vocês está na disponibilidade dos nutrientes. Tá? Então mexe na disponibilidade, naquilo que na quantidade de nutriente presente na solução do solo, nas partículas do solo, na qual as plantas são capazes de absorver para a sua nutrição, tá? Porque vai mexer com um tipo de carga que eu também vou falar nessa aula, tá? Então vão conectando as coisas.
Tem mais duas aqui, tá? Vai mexer na mineralização, porque, então olha só, você tem um ambiente mais ácido, favorece ainda o processo de decomposição da matéria orgânica. Um ambiente mais alcalino diminui a atividade biológica, diminui a decomposição da matéria orgânica, tá? E mexe também com a dissorção de fósforo e molibdênio. Depois eu vou mostrar mais à frente. Vou estar repetindo algumas coisas, tá? Qual a diferença entre absorção e adsorção? Absorção e adsorção. Não demore para o vídeo não ficar longo. A absorção está incorporando e a dispersão está expelindo? Não, o primeiro está certo. A absorção é ingerido. Quem faz a absorção é o quê? As plantas e os animais. Absorve. O solo, ele adsorve. O que é a adsorção? É a retenção nas partículas, ao redor das partículas. Tá? Então, o que eu estou falando aqui? Que a acidez também vai aumentar a adsorção, principalmente de fósforo e molibdênio, mas eu vou falar por quê. E os solos mais envelhecidos, lembra que eu falei também para vocês me lembrarem? Que os latossolos têm um problema de fixação de fósforo, lembra disso? Eu pedi para vocês me lembrarem. Vou explicar hoje. Olhem para cá. Olha a questão da disponibilidade. Essa aqui é a faixa adequada para a maioria das culturas brasileiras. Eu digo a faixa de pH. Lembra qual é a faixa de pH do solo brasileiro? Dos solos brasileiros? Normalmente qual é? 5, 5,5. Então o que eu tenho que fazer na agricultura? É a prática da calagem. Já ouviram falar em calagem? Aplicação de calcário para correção da acidez do solo. Para que aplica a calagem, o calcário? Para aumentar o pH. Diminuir a acidez, aumentando o pH. Consequentemente, aumentando a alcalinidade. Diminuindo a concentração de hidrogênio, aumentando a concentração de hidroxilo. Por que eu tenho que elevar de 6 a 6,5? Aqui, ó. O que acontece aqui, ó? O que vocês observam nessa figura aqui? Por que é essa faixa adequada? Por quê? Pode falar. Porque a maioria dos nutrientes vegetais estão mais disponíveis nessa faixa de pH. Ok? Adianta eu ter um pH 5? Olha só, no pH 5, ó, olha como é que está a disponibilidade de cálcio, potássio e magnésio. Baixo. Olha como é que está de nitrogênio, enxofre e boro. Baixo. Olha como é que está de fósforo. Baixo. Olha como é que está de molibdênio e cloro. Baixo. Olha como é que está a concentração de alumínio. Se é bom ou ruim? Ruim, porque alumínio é tóxico. E o azul aqui, ó, também tem alta concentração de ferro, cobre, manganês e zinco. Mas olha só, à medida que eu vou subir no pH aqui, ó, a maioria dos nutrientes aqui tem uma disponibilidade razoável. Não vale a pena, olha só, vale a pena eu passar de 6 para 7? Jogar mais calcário para aumentar o pH aqui para chegar a 7? Vale a pena? Sim ou não? Por que não? Hã? Porque o alumínio vai começar a ficar disponível novamente, podendo ser tóxico. E também aqui, ó, eu tenho algum incremento de potássio, cálcio e magnésio com o aumento do pH? Aumenta aqui a disponibilidade? Aumenta um pouco aqui o nitrogênio, o enxofre, o boro? Não. Posso aumentar até um pouco aqui, ó, nem fósforo, parou. Tem um aumento de molibdênio, mas olha só, os outros vão ficar para trás, você tem que ter um equilíbrio. Tá? Então essa é a faixa adequada devido a essas situações. Então o pH interfere o quê? Indiretamente na disponibilidade dos nutrientes. A nossa acidez é subdividida em acidez ativa e acidez potencial. O que é acidez ativa? É medida da atividade
de íons na solução. Mais à frente eu vou mostrar uma figura. O solo tem uma fase sólida, uma fase líquida e uma fase gasosa. Quando eu falo solução, é a solução do solo, é a água do solo, correto? Por que eu uso a palavra solução e não falo água do solo? Por quê? Alguém saberia dizer? Por que eu uso o termo solução do solo e não água do solo? Por quê? Não, não é porque é líquido. Porque não é água pura, é uma solução. Uma água com sais minerais, com outras coisas. Então a gente fala solução do solo. É aquele, então, é a água que está o quê? No espaço poroso, entre as partículas do solo. Ok? Não sei se alguém teve alguma experiência de laboratório, no segundo grau, fez técnica em alguma coisa, mas normalmente como é que se mede pH? Alguém já viu como é que é? Você pega a solução, né? Tem água aqui, você não tá. O tipo de parece pouco. Mas não, esse aí é o da. Esse aí é o. Como é que se diz? É a fita, né? De medir. Mas normalmente, como é que é feito no pHmetro? Pega a solução, pega o pHmetro, tem um eletrodo, coloca dentro da solução e mede. No solo, como é que é feito? Pega o solo, coloca a água destilada, mistura, né? Deixa um tempo de repouso e coloca o eletrodo. Tá? Só que ali você está medindo o quê? O hidrogênio que está onde? Na solução, porque a água, você está pegando o solo e está medindo o hidrogênio na solução. Então, quando eu meço o pH em água, eu estou medindo a acidez ativa presente na solução do solo. Só que tem outro tipo de acidez, acidez potencial, substâncias no solo que o quê? Funcionam como ácido fraco. O que é um ácido? Lembra da primeira definição? Ácido é o quê? A substância capaz de quê? Liberar o quê? No solo, tá? Então, essa acidez potencial vem da liberação de hidrogênio e também alumínio, que estão o quê? Adsorvidos nas partículas do solo, tá? E que vai liberando, consequentemente, com o tempo, tá? E até eles fazem o quê? A tamponação, ou seja, o que é tamponar? Dificilmente tem uma mudança no pH. Por quê? Se eu tentar neutralizar apenas a acidez ativa da solução do solo, o solo tem que entrar em equilíbrio contínuo. Ele automaticamente, o quê? Ele tira hidrogênio da parte sólida e joga na solução para poder se reequilibrar. E acidifica tudo novamente. Isso é chamado de poder tampão. A acidez potencial, então aqui ó, medida, repetindo, a capacidade do solo de liberar hidrogênio, ou seja, a presença de substâncias que funcionam como ácidos fracos, ó. E aí nós temos o alumínio, principalmente, e o hidrogênio adsorvido às cargas negativas dos agentes minerais da matéria orgânica. Nos grupos funcionais carboxílicos, hidroxilas na matéria orgânica e nos grupos hidroxilas ligados ao alumínio, ferro e das superfícies dos óxidos e argilominerais, tá? Espera aí que eu vou explicar uma figura aí mais à frente. A nossa acidez potencial, tá? A primeira foi acidez o quê? Qual o nome da primeira acidez? Ativa, que é determinada por quem? A presença de hidrogênio onde? Na solução do solo. Agora a acidez potencial, que está ligada às partículas do solo. Essa acidez potencial também se subdivide em dois tipos: a acidez trocável e a acidez o quê? Não trocável. O que seria essa acidez não trocável? É quando eu tenho o alumínio e o hidrogênio com ligações mais fracas nas partículas do solo, que eles podem o quê? Sair. Ele é trocável porque elas podem vir para a solução e voltar para as partículas do solo. Por isso que é chamado de acidez trocável. Agora, tem um tipo de acidez... Está descarregando o computador. Tá. Tem um tipo de acidez que é chamado de acidez não trocável, que é determinada pelo hidrogênio, ligada por ligações covalentes, ligações mais fortes.
que a gente só pode determinar por titulação, tá? Por uma técnica química, de análise química, para retirar esse hidrogênio ligado mais forte, né? Hein? Qual é mais forte? Ligação covalente ou eletrostática? Vocês que estão estudando química. Hein? Qual é mais forte? Covalente ou eletrostática? Covalente. Então essa acidez não trocável são ligações mais fortes, covalentes, na qual não sai naturalmente, tá? Mas também é um tipo de acidez. Aqui, ó. Então, olhem para essa figura aqui, ó. Hidrogênio na solução do solo, no espaço poroso. O espaço poroso pode ser preenchido por quê, gente? Água e ar. Um solo altamente oxigenado ou sem presença de água, ele está cheio de ar. Quando tem a água do solo, a solução do solo está rico em hidrogênio. Isso aqui que a gente chama de acidez ativa, determinada com água apenas. Só que nós temos o que? A acidez potencial, que está ligado ao que? A presença de alumínio e hidrogênio, que estão ligados à partícula do solo, que podem fazer o que? Podem entrar em equilíbrio com a solução, podem ser trocáveis, tá? Agora, tem um tipo de ligação de hidrogênio que é o que? Uma ligação mais forte, ligação covalente, ela não sai facilmente. A gente só consegue determinar por análise aí químicas ou outros procedimentos, tá? De titulação. Essa imagem aqui mostra aqui basicamente a mesma coisa aqui, ó. Na fase líquida, eu posso ter alumínio, eu posso ter cálcio ali na fase líquida, mas quem determina a minha acidez ativa é a presença do hidrogênio. E na fase sólida, que tem argila, CTC, humus, matéria orgânica, os óxidos de ferro e alumínio, aqui ó, nós temos hidrogênio e temos alumínio. Os que são trocáveis, né, alumínio e hidrogênio, principalmente alumínio, determina a acidez trocável. Agora, tem o hidrogênio fortemente ligado, aqui ó. Aí a acidez potencial é igual à acidez não trocável, mais a acidez trocável, tá? Acidez potencial. Olhem para cá, para essa imagem. Eu tenho um solo de Passo Fundo, Erechim, isso é um trabalho de verdade, antigo, de 74, mas baseados em fatos reais. Passo Fundo, Erechim, Vacaria, São Jerônimo e Bom Retiro. Olha aqui, ó, eu tenho o pH em água, eu peguei a amostra de solo, sacudi e coloquei o eletrodo, medi, ó. Mudou alguma coisa o pH de um para o outro? Tudo igual. Eu tenho o teor de matéria orgânica desse solo. Eu tenho a concentração de alumínio. Eu tenho, ó, o hidrogênio titulável. O hidrogênio titulável, lembra que está ligado ao quê? Acidez. Que tipo de acidez? Potencial. Que tipo de acidez potencial? Não trocável. Não trocável, tá? E olha só, se eu aí faz ali a comparação entre a quantidade de calcário que foi necessário aplicar em toneladas por hectare para poder aumentar o pH desse solo para poder fazer atividade agrícola. Por que Vacaria necessitou de maior quantidade de calcário para corrigir esse? Tinha mais hidrogênio. É mais hidrogênio? É isso? Tem mais alumínio. Lembre que esse hidrogênio é difícil de ser retirado. Então ele não vai entrar em equilíbrio. Ele está ligado a cargas covalentes, tá? Ligações covalentes. Então olha só. Eu tenho mais alumínio, ou seja, eu tenho que neutralizar mais alumínio, mas eu tenho outra coisa aqui também, ó. O que eu tenho mais aqui? Matéria orgânica que funciona como o quê? Como um ácido. Capaz de quê? Liberar mais hidrogênio. Então, se eu coloco uma quantidade menor de calcário, vai ter uma neutralização inicial, mas a matéria orgânica tem tanto potencial de jogar para fora o quê? Alumínio e hidrogênio por meio de novo. E aí não resolve a situação. Eu tenho que colocar uma quantidade maior.
tá? Como se diz, para matar a fome da solução e também matar a fome do solo. Essa acidez trocável, como é que ela pode ser determinada? Tá? Feito no laboratório também. Então eu pego, quando eu meço com água, que tipo de acidez? Medida com água. Pego a amostra de solo e misturo com água. Que tipo de acidez é essa? Acidez ativa. Quando eu pego o mesmo solo, a mesma porção do solo, e coloco uma solução de cloreto de potássio ou cloreto de cálcio e faço a mesma coisa, tanto o potássio como o cálcio, depende da solução, tem maior afinidade com as cargas do solo. Tá? Eu ia fazer aqui um negócio, mas não vai sair na filmagem. Tá? Mas então, como o cálcio e o potássio têm maior afinidade, faz isso aqui, ó. O cálcio ou o potássio entra na carga do solo e quem ele joga para fora? Quem é que determina a acidez trocável? Quem é? Quais são os elementos que determinam a acidez trocável? Hidrogênio e alumínio. Principalmente quem? O alumínio. Tá? Então é isso aqui, ó. Vem cá você rapidinho. Rapidinho. Você cameraman. Você cameraman. Aqui, ó. Vai, senta aí. Ela ali, ó, a cadeira é a carga do solo. É uma carga negativa. Ela é o quê? É o hidrogênio ou alumínio, que está ligado aonde? Na carga do solo. Quando eu jogo uma solução de cloreto de potássio ou cloreto de cálcio, eles fazem isso aqui, ó. Como eles têm uma afinidade, acontece isso, ó. Retira o hidrogênio e o cálcio ou potássio vão para a carga do solo. Quando joga o hidrogênio para a solução do solo, o que acontece com o pH da solução? Aumenta ou diminui? Diminui. Quando eu jogo o hidrogênio vem para a solução, a acidez aumenta ou diminui? A acidez aumenta, a pH diminui. Ok? Aí eu meço. Quanto mais o que? Hidrogênio e alumínio eu jogar para a solução, significa o quê? Que mais carga no solo tem. Deu para entender? Vamos lá, voltar para cá. Então a imagem é isso aqui, ó. Eu tenho os colóides do solo. Tá vendo que eu estou falando colóides do solo? E sempre estou falando dos argilos minerais e estou falando da matéria orgânica. Por que eu não estou falando da areia? Porque a areia não tem carga, porque a areia é inerte. Quem mantém as cargas do solo é o que? Os argilominerais, os minerais de argila e a matéria orgânica, que tem essa capacidade. Então essa figura demonstra isso. Ó. Eu coloco uma solução de cloreto de potássio. O potássio tem maior afinidade aqui, ó, vem para cá, para as cargas do solo, e expulsa para a solução o alumínio e o hidrogênio. E aí eu faço a titulação, eu faço a medida. Tá? A acidez não trocável tem um método que eu não vou entrar no caso aqui, tá? A gente não precisa disso, mas o que? Para determinar a acidez não trocável, mas é um método de comparação, tá? Que tem um cálculo que é efetuado, tá? Eu vou até passar por outro para vocês entenderem como é que é esse método do SMP, que é uma avaliação indireta, tá? Qual é a ideia do método? Aqui, ó. Eu tenho um solo com pH 7, tá? Eu misturo esse solo com uma solução com um pH padrão de 7,5. E aí eu tenho um solo que é isso aqui. Eu tenho uma solução que era assim. Sim, aí misturo. Aí eu vou medir. Imagina que o pH deu 6,5. Teve uma redução aí, né? Essa redução foi por causa de quê? Do hidrogênio que foi para a solução. E eu posso também misturar o solo que eu tenho com a minha solução tampão e dar 5,2. E aí eu entro numa fórmula e vejo qual é a relação da mudança de pH para determinar a acidez o quê? Não trocável, tá? Mas não precisa se preocupar nisso não, só estou mostrando que tem o tipo de metodologia para tirar esse hidrogênio que não sai facilmente por uma troca com cloreto de potássio, por exemplo, tá?
mas é um método indireto. Foi até aí? Foi, gente? Posso continuar? Falamos da origem da acidez, falamos do efeito da acidez, efeito direto, efeito indireto. Falamos de mais o que agora? Por último, dos tipos de acidez. Quais são os tipos de acidez para fixar? Ativa e potencial. A acidez ativa é determinada com o quê? Na solução do solo. Na água, né? Na água. E a acidez potencial? Se divide em dois tipos, né? Trocável e não trocável. Como é que eu determino a acidez trocável? Com cloreto de potássio que faz a troca, tá? E a não trocável é um método de comparação, né? Oi? Isso, faz a troca do potássio com H+, tá? Vamos lá, da onde vem, Fábio? Você está falando de carga do solo, da onde elas vêm, da onde elas apareceram? CTC e origem das cargas. Aqui, ó, eu falei, olha só, o solo, ele tem uma parte sólida, que são as partículas, e a gente tem ainda uma fase líquida, que a gente chama de solução do solo, e a gente também tem o ar do solo, tá? No nosso perfil, no ambiente, a gente tem aqui uma área que é chamada de zona não saturada, ou seja, você tem espaço poroso ocupado por ar, mas você tem ainda, você pode ter uma zona saturada, onde tem a influência aí do lençol freático, do nível da água, e praticamente essa parte fica o quê? Debaixo d'água, partícula do solo debaixo d'água, tá? Nessa fase sólida, o que eu chamo de fase sólida? Eu tenho material mineral, que corresponde em torno de 46%, eu tenho matéria orgânica, em torno de 4%, dentro do material mineral, eu tenho os minerais secundários, os minerais argilosos, os óxidos, hidróxido, ferro, alumínio e manganês, os silicatos não cristalizados, os carbonatos, tá? Isso tudo é mineral secundário. A matéria orgânica, quando eu digo matéria orgânica, pode ser a matéria orgânica viva, as raízes, aí toda a fauna do solo, formiga, cupim, minhoca, seja lá o que for, e a porção não viva, que são os restos orgânicos vegetais e animais em diferentes graus ou estágios de decomposição. É a matéria orgânica morta. Na fase líquida, que a gente chama de solução do solo, aí eu tenho diferentes tipos de água que não precisa se preocupar com isso aqui, mas se você saber que a solução do solo, você tem água, né, que está no capilar, água gravitacional e água higroscópica, e a fase gasosa, que é chamada de atmosfera do solo, que também tem a concentração de oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio e vapor, tem uma concentração diferente da atmosfera. Alguns são iguais, mas alguns elementos são diferentes. Aqui, ó, lembra que eu falei que o próprio processo de crescimento da raiz, melhor olhar para mim, o próprio crescimento da raiz, como é que a raiz faz para absorver os nutrientes? Aqui, ó, aqui está o pilo radicular, olha o que a raiz libera, hidrogênio. Esse hidrogênio ele vai ter afinidade com quem? Ó, com as cargas negativas do solo, ó. O hidrogênio vem para cá, para a solução, aí o hidrogênio tem afinidade com a partícula do solo, e como o solo tem que entrar em equilíbrio, o cálcio sai, ó, e se torna o quê? Disponível para a planta absorver. E tudo é um equilíbrio químico, aí, ó, e você precisa aqui, ó, de 2 hidrogênios para poder compensar o quê? Um cálcio, porque o hidrogênio é 1, né, valência 1, o cálcio, a valência é 2. Então o solo tem um equilíbrio químico. Então só estou mostrando o quê? Para a planta absorver o cálcio, ele tem que liberar outras 2 cargas positivas para compensar, tá? Aí aqui, ó, tá, sobretudo os solos tropicais, os solos brasileiros, eles são carregados do quê? Negativamente.
o que a gente chama de CTC, capacidade de troca catiônica. As cargas são negativas e a capacidade de troca é a capacidade de trocar o quê? Cátions, que são esses elementos carregados positivamente, ok? E quando eu falo de cátions, são o quê? Potássio, cálcio, magnésio, sódio, tá? A raiz da planta também respira, promovendo mais ainda o que? A reação do dióxido de carbono com a água, acidificando. Então, todo esse processo é de acidificação. E o processo de absorção é um processo de acidificação. Os nossos solos, então, eles têm o quê? A maioria dos nossos solos, eles têm o quê? CTC, capacidade de troca catiônica. Eles são carregados, os colóides são eletronegativos. Na estrutura das argilas e dos minerais secundários, tem cargas negativas. Quem está ligado nessas cargas negativas? Os cátions positivos. Que pode ser o quê? Pode ser o hidrogênio, o alumínio, o cálcio, o magnésio, o potássio. Ok? Se eu não tenho essa carga negativa, qual é o problema? Qual o problema? Imagina que eu tenho um solo carregado positivamente. Eu tenho um solo com carga positiva. E aí eu aplico potássio, cálcio e magnésio no solo. Positivo com positivo, o que acontece? Positivo com positivo, o que acontece? Se repelem. Se repelem, esse potássio que era para estar aqui, fica onde? Na solução do bateu a chuva, o que acontece? Vai embora. Então o ideal para nós é que o nosso solo seja carregado negativamente, para que haja a dissolução dos nossos cátions. Ok? Por isso que quanto maior a CTC de um solo, melhor. Diminui as perdas dos nossos nutrientes, tá? Foi? Origem. Da onde vem essas cargas do solo, Fábio? Tem dois caminhos. Substituição isomórfica e dissociação do grupo hidroxila. Origem das cargas positivas. Também tem origem de cargas, origem das cargas negativas. Também tem a origem das cargas positivas que eu vou falar. Então, para a origem das cargas negativas, são dois caminhos: substituição isomórfica e dissociação do grupo hidroxila. Vamos lá ver como é que isso acontece. Substituição isomórfica: substituição de íons de tamanhos semelhantes, mas com cargas diferentes na estrutura dos minerais. Formam-se cargas permanentes, grande quantidade de cargas o quê? Negativas, formadas aonde? Nos argilo-minerais 2:1. O que é o argilo-mineral 2:1? Ou mineral 2:1? O que é? O que é mineral 2:1? Me dá um exemplo. O exemplo. Schmectita, Monte Murilonita, vê. Por que é chamado de mineral 2:1? 2 o que de sílica? 2 tetraedros de sílica para um que? Octaedro de quê? Ferro e alumínio. Então, olha só, a substituição isomórfica acontece aqui, no processo de intemperismo. Como acontece aqui, gera o que? Cargas o que? Permanentes, porque estão dentro da estrutura do mineral. Ok? Vou explicar e vou mostrar. Olha aqui. Vem cá, um ajudante. Vem cá me ajudar. Sai no vídeo. Só depois não me cobrar direitos autorais. Olha aqui, ó. Então, eu tenho o quê? O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Tetraedro de quê, gente? De sílica. Isso aqui é o quê?
um octaedro. Então olha só. Vem para cá, aqui ó, faz assim. Aqui ó, imagina aqui ó, no tetraedro. Dentro da estrutura aqui ó, a sílica é capaz de formar o quê? 4 ligações, porque a valência da sílica aqui ó, é 4. Ela está ligada aqui ó, no tetraedro. No processo de intemperismo, pode haver o quê? A quebra dessa sílica aqui ó. A sílica saiu. Só que lembra que o solo entra em equilíbrio constante? Nesse processo pode entrar um outro elemento que seja trivalente, ó. O que fica sobrando aqui? Uma carga positiva ou negativa? Negativa. Eu sou a sílica. Sílica é o quê? Qual é a carga da sílica? 4. No processo, aí ele está ligado lá na estrutura. Começou a acontecer hidrólise, ó. A sílica sai. Só que pode entrar em outro equilíbrio e entrar em um outro elemento que seja trivalente. O que fica sobrando? Qual a carga que fica sobrando na estrutura do mineral? Carga positiva ou negativa? Negativa aqui, ó. É uma carga permanente porque está dentro da estrutura. Ok? Isso pode acontecer, então, ó, no mineral 2:1. Pode acontecer no tetraedro e pode acontecer no octaedro também, tá? Aqui, ó, outro exemplo. Mesma coisa. Qual é a valência do alumínio? Qual a valência do alumínio? Qual a carga do alumínio? 3 o quê? Positivo. Está ligado à estrutura. Saiu o alumínio no processo de temperismo, mas ó, por algum motivo lá entrou um magnésio. Qual é a valência do magnésio? Sobre uma carga o quê? Isso é chamado de quê? Substituição isomórfica. Iso é o quê? O que significa a palavra iso? Mórfica. Tem a mesma forma, só que tem o quê? Cargas, valência diferente, gerando essa carga negativa no processo de intemperismo. É uma carga o quê? Permanente, porque está dentro da estrutura do mineral. Foi? Então, ó, isso aí no octaedro. A mesma coisa, figura aqui, ó. Entrada, aqui, ó. Entrada do alumínio no lugar da sílica. No tetraedro, igual que a gente fez aqui, ó. No tetraedro saiu a sílica e aí entrou o alumínio no lugar, porque entra lá no equilíbrio, gerando uma carga negativa no sistema, tá? Aí pode ser entrada de magnésio no lugar do alumínio, tá? Sempre um elemento com uma valência aí, né, menor, gerando o quê? Um saldo de carga negativa, aumentando a nossa o quê? CTC, aumentando a nossa capacidade de troca catiônica. A maior quantidade de cargas negativas na estrutura dos colóides. Segundo processo para gerar carga negativa, dissociação do grupo hidroxila. Como é que se dá essa dissociação do grupo hidroxila? Essa dissociação acontece aí na matéria orgânica, pode acontecer nos grupos carboxílicos, fenólicos, aí na estrutura dos óxidos, tá? Como é que se dá isso? Veio outra pessoa. Não precisa de outra pessoa, não. Como é que seria a dissociação? Deixa eu pegar alguma coisa aqui para representar para vocês. O que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho nas extremidades dos grupos carboxílicos, fenólicos, né, e nos óxidos? Aqui, ó, eu tenho o quê? O que é isso aqui? Eu tenho uma o quê? Qual o nome disso? OH. Uma hidroxila. Está aqui, ó, na beira da estrutura. À medida que eu aumento o pH da solução, o que eu aumento a concentração de quê? Aumento o pH, aumento a concentração de quê? Eu estou alcalinizando o meio, aumento a concentração de quê? Não, qual outro elemento que luta contra o hidrogênio? A hidroxila. Essa hidroxila, vem cá representar a hidroxila. Vem cá, hidroxila. Hidroxila está chegando. Aqui, ó, aqui é o hidrogênio.
aumentando essa concentração de hidroxila, olha o que ela faz, ó. Ela quer formar água, retira a hidroxila da estrutura do que? Do grupo carboxílico fenólico. Ela forma água. O que fica aqui? Fica sobrando uma carga o quê? Positiva ou negativa? Negativa. Por quê? Quem saiu foi o hidrogênio. Entenderam? Agora, isso aqui é uma carga permanente ou variável? Variável. Por que variável? Que depende de quem? Do pH. Pode sentar. Por quê? Aumentou a hidroxila porque aumentou o pH. Mas o pH pode abaixar novamente? E aí a dissociação volta ao normal. Então é uma carga que depende de pH. O que eu falei está tudo aqui, ó, para cada um dos elementos, ó, grupo carboxílico e grupo fenólico. Aqui, ó, tem nas estruturas, nas extremidades, eu tenho uma hidroxila. Só que se eu aumentar o pH do meio, consequentemente aumentar a concentração de hidroxila, essa hidroxila vai querer roubar o hidrogênio aqui, ó, para formar água. Pá! Nisso que tirou o hidrogênio aqui, ó, gera um saldo de carga negativa. Aumentando ou diminuindo a minha CTC? Aumentando. Porque eu estou aumentando a quantidade de cargas negativas nas estruturas dos meus colóides. Mesma coisa aqui, ó, mesma coisa. Só que aqui é o contrário. Lembra que eu falei o contrário? Ó, porque se eu aumento a hidroxila, ó, eu formo água e libero carga negativa. Mas olha só, se eu acidifico o meio, eu diminuo a quantidade de hidroxila e aumento a quantidade de quem? H+, fazendo o quê? A protonização, ó, das extremidades da matéria orgânica. E aí meu solo fica carregado o quê? Positivamente. Por isso que na agricultura, o que eu tenho que fazer? Aplicar calcário, que tem hidróxido de cálcio, que vai, além de fornecer calcário, que é nutriente para a planta, eu forneço o quê? Hidroxila, que vai promover a dissociação do grupo hidroxila, aumentando a minha CTC, e aí depois eu venho com aplicação de quê? Potássio, magnésio, e eu sei que eu não vou perder, porque para onde vai esse potássio e magnésio? Vai para onde? Para onde? Que lugar do solo? Aonde? Nas cargas do solo. Ele não vai ficar solto na solução e perder por lixiviação. Ok? Eu já acabei até de falar qual é a origem das cargas positivas. A protonação. Tá? Para originar a carga negativa, dissociação do grupo hidroxila. Aumenta a concentração de hidroxila, que vai querer tirar o hidrogênio, liberando uma carga negativa. Agora, o contrário é o que? A protonação. Se eu diminuo a hidroxila, aumento aqui, ó, aumento o pH, dissociação, gerando carga negativa. Diminuir o pH, protonação. Meu solo fica carregado positivamente, diminuindo a minha CTC. Foi? Foi? Não, reduzindo o pH, aumentando a acidez, eu aumento a concentração de quem no sistema? Do hidrogênio. Esse hidrogênio vai para onde? Ajuda, gente. Aumentando a acidez, diminuindo o pH, eu aumento a concentração de quem? Hidrogênio. Acidez, redução do pH é hidrogênio. Esse hidrogênio vai para onde? Faz a protonação da superfície dos colóides. Quando ele protona,
Os colóides, que eu estou chamando de os argilominerais e a almina, ficam o quê? Carregados positivamente ou negativamente? Positivo. E aí, aumenta ou diminui a minha CTC? Diminui. Vai, até o final você vai pegar. Aqui, ó, a figura é mesmo, aqui, ó, de novo, aqui, ó, carga zero, óxido de alumínio. Se eu aumento o pH, acontece o quê? Alguém fala aí. Eu tenho óxido de alumínio, aumento aumenta o pH do meio. O que acontece? Dissociação do grupo hidroxila. Disponibilizando carga o quê? Negativa. Aumentando ou diminuindo a CTC? Isso é bom ou ruim? Por que é bom? Porque daí quando você adicionar os outros nutrientes, não vai ser lixiviado, porque vai se ligando só. Ok. Óxido de alumínio, o pH do meio começa a se acidificar. O que acontece? Protonação. O meu solo fica positivo ou negativo? E aí todo o efeito reverso, que eu já falei até agora. Eu não tenho CTC, eu mexo com a disponibilidade de nutrientes, acelero a decomposição da matéria orgânica e por aí vai. Essa tabelinha aqui é só um resumo de tudo que eu já falei. Cargas constantes, ou seja, cargas permanentes, são cargas sempre o quê? Negativas. Por que elas são negativas? Porque elas acontecem aonde? As cargas constantes acontecem aonde? A dissociação. Qual? Na substituição isomórfica dentro dos minerais 2 para 1. Não depende de pH. Não depende de nada interferindo. Já formou ali, ó, durante o temperismo. Isso é só para carga o quê? Negativa. Agora, a carga variável pode ser negativa ou positiva, porque depende da dissociação e protonação. E acontece aonde? Nos óxidos. E mineral 1 para 1. Aqui é só no mineral o quê? 2 para 1. Porque é dentro da estrutura do mineral. Já nos óxidos é o quê? Carga variável, dependendo do pH. Consequentemente, depende da concentração de hidroxila ou hidrogênio, que vai dissociar ou protonar, aumentando ou reduzindo a minha CTC. Tá? Tudo que eu falei está aqui. Esse aqui tem uma origem interna, dentro da estrutura, e aqui é uma origem externa, porque protona dissocia, quer dizer, dissocia protona. Tá? Respirou? Cadê o DJ que foi embora? Não pedi por hora. Respiraram? Então vamos lá, ó. Existe uma outra coisa que é chamado de ponto de carga zero, PCZ, tá? Então isso é ponto de carga zero. O que é o ponto de carga zero? Por exemplo, lembra que eu falei? O que é o pH 7 naquela escala natural de pH? O que significa pH neutro? O que significa o pH neutro? Nem ácido nem básico. Ou seja, tem o equilíbrio das cargas o quê? Positivas e negativas. Tem o equilíbrio de quê? De hidroxila e hidrogênio. Ok? Isso numa faixa normal de pH 7 é esse ponto neutro. Só que no solo não é o 7. É na PCZ. Fala. Quando é 7, então quer dizer que o solo não é carregado, ele é desligado ou ele é carregado? Não é o solo. Lembra que eu falei? É isso que eu estou falando agora. Na escala normal de pH, a escala normal de pH vai de quanto até quanto? 0 a 14. E aí tem o pH 7, que é chamado de quê? Neutro. Tem o equilíbrio de cargas positivas e negativas, ou de hidrogênio e hidroxila. Isso, 0.
Não tem zero, né? Zero o quê? Está equilibrado, ok? Só que no solo não é o 7, é a PCZ. E cada solo tem a sua PCZ, o ponto de carga zero. Ou seja, é naquele pH em que há um equilíbrio das cargas positivas e negativas. Então vou pegar aqui o exemplo. Ó, pH menor que 5, predomínio de cargas positivas. Atrai o quê? Ânions. pH maior que 5, predomínio de cargas o quê? Negativas. Atrai o quê? Os cátions. Ó, ponto de carga, balanço das cargas elétricas, pode ser negativo, positivo ou nulo. Quando o balanço é nulo, temos o PCZ, isso, ponto de carga zero, ou ponto de carga zero. A argila flocula, ou seja, como está tudo igual, a argila faz isso, ó, arreia na solução. Agora, quando tem carga diferente, é igual vocês agitados na sala, entendeu? Quando está cheio de carga, fica tudo agitado, fica tudo disperso. Quando o PCZ é distante de zero, a argila é dispersa. Óxido de ferro e alumínio contribuem para o aumento da PCZ e a matéria orgânica diminui. Vamos lá. Olha para cá, ó. Olha para essa imagem aqui, ó. O que é o ponto de carga zero? O que é o ponto de carga zero? Alguém saberia dizer? Não, aqui, ó. O que é o ponto de carga zero? É que está em equilíbrio. O ponto de carga zero é uma correlação com o pH 7. Só que no solo não é 7. Cada solo pode ter a sua PCZ. Ok? Cada solo tem a sua PCZ. É como se fosse o seguinte: eu tenho uma PCZ. Eu tenho um limite que o quê? Me deixa mais estressado, menos estressado. O PCZ do Marcelo pode ser lá embaixo. Qualquer coisinha ele já dispersa. Vocês estão entendendo? Então cada solo, devido às suas características, tem o seu PCZ. Então no PCZ, olha aqui, ó. Aqui é só um exemplo. Vamos dizer, digamos que seja 5, de um solo qualquer. Aqui, ó, tem um equilíbrio. Argila, o que acontece com a argila no ponto de carga zero? O que ela faz? Flocula. Porque ela não tem carga negativa ali discursando. É tudo igual. O solo, a solução chega a ficar assim, ó, clarinha. Só que eu falei lá anteriormente que o quê? Os óxidos aumentam ou diminuem a PCZ? Então solos oxídicos têm a PCZ maior. Então solos oxídicos, solos que são ricos em ácido, são solos mais jovens ou mais velhos? Mais velhos. Quanto mais velho o solo, mais rico em óxido, consequentemente a acidez dele, a PCZ dele é maior. Tá? E solos mais jovens, isso depende do conteúdo dele. Agora, a gente tem um outro elemento que o quê? Que diminui a PCZ, que é a matéria orgânica. Por que a matéria orgânica diminui a PCZ? O que a matéria orgânica tem? Ela libera mais ácido. Ela tem carga. Ok? Vamos lá. Como assim, Fábio? Ainda não entendi. Tá? Todo mundo entendeu o ponto de carga zero? Quem pode falar para mim o que é o ponto de carga zero de um solo? É o ponto de quê? Equilíbrio. O que significa esse equilíbrio? Positivo e negativo. Isso. Um solo mais velho, a PCZ dele aumenta ou diminui? Aumenta. O que vocês acham? Isso é bom ou ruim?
Um solo aqui, ó, aqui são diferentes tipos de solo, tá? Imagina um solo que é rico em hematita e goetita. O que é hematita? Óxido de ferro oxidado. E o que é goetita? Óxido de ferro reduzido. Então, olha só, um solo rico em goetita, a PCZ dele está em torno de 8,5 aqui, ó. A PCZ desse solo está 8,5. O que significa? Que qualquer pH abaixo da PCZ, o solo é carregado o quê? Positivamente. Isso é bom ou ruim? Ruim. Porque se qualquer pH abaixo da minha PCZ, o solo é carregado positivamente, a minha CTC é alta ou baixa? Ok? O que eu tenho que fazer? Qual é a faixa de pH em que a maioria dos nutrientes é disponível? 6 a 6,5. 5 a 5,5 é a faixa normal do solo brasileiro. Mas onde os nutrientes são disponíveis, aqui, ó, é nessa faixa. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa para baixar isso aqui, ó. Para abaixar a PCZ. Tá? Quer dizer, vou voltar a fita aqui, ó. O meu solo é um solo antigo, rico em hematita e goetita. A PCZ dele é 8,5. Eu fiz análise de solo e o pH do meu solo é 4,2. Lembra o solo lá de Vacaria? Isso é ruim. Porque qualquer pH abaixo da PCZ, o meu solo é carregado o quê? Positivamente, fazendo com que a minha CTC seja baixa. E isso não é favorável, tá? E mesmo aqui, ó, aí meu solo, o pH dele é 4,2. Eu vou aplicar calcário pro pH subir até onde? 6, 6,5. Porque é nessa faixa de pH que a maioria dos nutrientes é o quê? Disponível para as plantas. Só que aumentar o pH daqui para aqui vai resolver o meu problema? Não. Isso aqui vai mudar? Tem como eu mudar, mexer na CTC, na PCZ de um solo? Não, porque ele é rico em óxido. O que eu posso fazer para poder ajudar um pouco isso aqui? Eu aplico matéria orgânica. Porque a matéria orgânica vai me oferecer as cargas negativas que eu preciso. Então, o cara que ainda não entendeu. Eu tenho um solo, aí eu tenho um outro solo, que é rico em caulinita. Caulinita. O que é caulinita? Fala alto para sair na gravação. Mineral secundário de que tipo? 1 para 1. Eu tenho um solo rico em caulinita. Olha só, a PCZ desse solo rico em caulinita é 3,5. Eu peguei a amostra de solo e o pH do meu solo é 4,5. Esse meu solo tem mais carga positiva ou negativa? A PCZ deste solo caulinítico é 3,5. Medi o pH do meu solo, deu 4,5. Meu solo tem carga positiva ou negativa? Negativa. Se fosse abaixo da PCZ, seria o quê? Positivo. Mas o meu pH está acima da PCZ. Então, meu solo é negativo. Só que, adianta eu plantar com pH 4,5? Não, eu tenho que aplicar calcário para que esse pH chegue até 6,5. Porque é o pH, a faixa de pH, onde a maioria dos nutrientes são o quê? Disponíveis. O meu problema é aqui, ó, nesses solos velhos,
que eu tenha PCZ alta. Porque mesmo que eu aumente o pH para 6,5, eu vou aumentar a carga negativa? Não, porque a PCZ dele lá em cima. O que eu tenho que fazer? Outra prática para aumentar a carga. O que eu aplico? Matéria orgânica, que vai auxiliar no aumento das minhas cargas negativas. Só que a matéria orgânica é eterna, sim ou não? Ela vai se decompor. Então, vou ter sempre que estar calagem, adubação e matéria orgânica bem balanceada. Fala. Hã? Por que matéria orgânica é negativa? Por que a matéria orgânica é negativa, gente? Por que a matéria orgânica, ou o humus ali, ó, humus de minhoca? Hã? Não é que libera ácido. Porque ela tem os grupos fenólicos, grupos carboxílicos. Vai acidificar? Vai, mas tem carga ali. Se eu pego a matéria orgânica, aí ó, olha só, aí ó, meu solo ele tem a PCZ lá em cima, mas eu apliquei matéria orgânica. Quando eu aplico o calcário, eu aumento a concentração de quê? Hidroxila. Essa hidroxila vai fazer o que na matéria orgânica? Dissociação. Disponibilizando o quê? Carga negativa. Ok? Entendeu? Porque os grupos fenólicos carboxílicos podem sofrer o quê? Dissociação. Com o aumento do meu pH. Porque naturalmente meu solo não tem condição, porque ele é rico em hematite e goetita. E a PCZ dele é lá em cima. Ah, vai ter dissociação? Tem. Mas lembra que depende muito do pH. Mas a matéria orgânica ajuda. Ok? E essa esmectita? Hã? Zerada. Por que esmectita? Porque é um mineral 2:1. Ah, por que esmectita? Boa pergunta. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou chegar lá. Qual a importância dessas cargas elétricas? Funciona como reservatório de nutrientes, porque se é positivo, meus nutrientes são o quê? Cátions. Positivo com negativo e é o quê? Lá vai embora. Se eu tenho carga negativa, os nutrientes ficam ali reservados. A planta vai lá, libera um hidrogênio e troca por um cal. Então reserva. As cargas elétricas são responsáveis pela estocagem. Bem parecido. Libera-se para a solução em pequenas quantidades e possibilitando a absorção pelas plantas e sustentando o crescimento e desenvolvimento das cargas. Importância das cargas. Essa troca é reversível, obedece às leis de equivalência química e é rápida. Ó, fatores que afetam a CTC: quantidade e tipo da argila. Argila 2:1 tem muito mais carga negativa do que argila 1:1, consequentemente dos óxidos. Por quê? O mineral do tipo 2:1 tem o quê? 3 camadas. Entre essas camadas também pode o quê? Absorver material, aumentando a área de superfície o quê? Específica. Tá? Além de que no mineral 2:1 que acontece o quê? A substituição isomórfica. Então, ó, área de superfície específica, o tipo de mineral, tá? A presença de matéria orgânica e o pH, favorecendo a liberação dessas cargas negativas. Tá? Por isso que aquela esmectita, você tem o quê? A PCZ lá embaixo. Então, qualquer pH acima, você tem carga negativa, aumento elevada a CTC, e é bom para você. Você só tem que aumentar, chegar na faixa que os nutrientes são disponíveis. O que está aqui para frente, gente, eu já falei isso já, tá? Tudo que eu falei aqui anteriormente só está repetindo aqui nos últimos slides. Deixa eu ver se tem alguma observação aqui, ó. Você chuva? Aqui, ó, as cargas negativas, onde ficam o quê? Adsorvido aqui, ó. Adsorvido os cátions, tá?
Aqui, ó, essa imagem aqui, legal, que faz uma comparação entre argila e areia. Por que a CTC da areia é zero? Por que a CTC, capacidade de troca catiônica da areia, é zero? Porque a areia não tem carga, é inerte. A argila já tem carga. Tá? Então vamos lá, algumas implicações práticas. Vou pegar aqui, ó, solos com CTC de 6 a 25 centimol de carga, alta porcentagem de argila ou teor de matéria orgânica, aumenta a CTC. Maior quantidade de calcário é necessário para aumentar o pH. Se eu tenho argila e eu tenho areia, eu preciso de muito mais calcário para neutralizar um solo de argila. Maior capacidade de retenção de nutrientes na argila, porque a areia é inerte. Maior capacidade de retenção de umidade, o mesmo processo. E o contrário acontece ali com o solo arenoso, porque não tem carga. Tá? Aqui são os valores, ó, de capacidade de troca catiônica. Você vê, ó, a matéria orgânica lá em cima, vermiculita e multimurilinita, que é 2:1. A ilita, ó, a caulinita vai reduzindo, tá? Porque vai aumentando o que? A PCZ, tá? Eu já falei isso aqui também, deixa eu ver aqui. Obrigado. Até a próxima.